Foi na passagem de ano 2019 que as autoridades de saúde na China admitiram que havia um problema. Um número crescente de pessoas estava a apresentar sintomas semelhantes, sobretudo tosse seca e febre antes de contrair pneumonia. E várias destas pessoas começaram a morrer. Os médicos chamaram esta doença Covid-19, Coronavirus Disease 2019, indicando que era um vírus que estava a causar esta doença. Quando tentaram procurar a sua origem, encontraram uma fonte provável: este mercado de comida em Wuhan. Dos primeiros 41 doentes infectados com o vírus, 27 tinham estado neste mercado. Não eram provas conclusivas, mas as autoridades chinesas fecharam o mercado imediatamente. Já tinham visto isto acontecer, num lugar semelhante. Em 2002, um coronavírus apareceu no mercado muito semelhante no sul da China. Este vírus acabou por chegar a 29 países e por causar a morte de perto de 800 pessoas. Agora, 18 anos depois, este novo coronavírus está já em pelo menos 184 países e já causou a morte a mais de 10 mil pessoas. Então, o que é que estes mercados têm a ver com os surtos de coronavírus e por que é que isto acontece na China? Muitos dos vírus que nos causam doenças têm origem em animais, outros animais. Alguns dos vírus da gripe vêm de aves ou de porcos. O HIV vem dos chimpanzés. O ébola vem, provavelmente, de morcegos. No caso do Covid-19, parece ter-se originado no contacto de um morcego com um pangolim, antes de ter infectado um humano. Os vírus são especialistas a passar de umas espécies para as outras, mas é relativamente raro uma cadeia de transmissão em que atravesse 3 espécies em simultâneo e que uma dessas espécies seja um ser humano. É raro porque todos estes hospedeiros teriam de estar no mesmo local, num intervalo de tempo relativamente curto. E é aí que entra o mercado de Wuhan. É um mercado vivo. Nestes mercados, os animais estão vivos e são mortos e vendidos aos clientes na hora. Estão empilhadas umas em cima das outras. E os animais que estão em baixo são ensopados com os fluidos que escorrem dos animais que estão em cima. Fezes, urina, sangue, pus, seja o que for. E é exatamente assim que um vírus salta de um animal para o outro. Se esse outro animal entra em contacto ou é consumido por um ser humano, o vírus pode então, potencialmente, infectar esse ser humano. E se esse vírus passa então para outro humano, está iniciado um surto viral. Em todo o mundo há mercados vivos, mas os localizados na China são particularmente famosos. Isso deve-se à grande variedade de animais oferecida, incluindo muitas espécies de animais selvagens. Há aqui animais de todo o mundo, e cada um pode transportar os vírus característicos da sua espécie para o mercado. A razão pela qual estes animais estão todos no mesmo mercado é devido a uma decisão tomada pelo governo chinês há várias décadas. Nos anos 70, a China estava a colapsar. A fome tinha morto mais de 36 milhões de pessoas. E o regime comunista, que controlava a produção de comida, estava a perder a capacidade de alimentar a população de mais de 900 milhões de chineses. Em 1978, à beira do colapso, o regime abdicou deste controlo e legalizou a privatização da agricultura. Enquanto as grandes empresas começaram a dominar a produção agrícola de espécies de consumo populares, como o porco ou o frango, alguns agricultores de pequena dimensão começaram a capturar e fazer criação de espécies de animais selvagens, como forma de sustento. No início eram pequenas iniciativas, como produção de carne de tartaruga, por exemplo, ou de cobra. E foi assim que a criação de animais selvagens começou na China. E como começou de facto a ser uma forma de sustento para a população, o governo chinês apoiou e encorajou esta atividade. E, depois, em 1988, o governo chinês tomou uma decisão que alterou completamente a realidade do comércio de animais selvagens na China. Passaram a Lei da Proteção de Animais Selvagens, que declarou os animais selvagens como sendo recursos naturais da propriedade do Estado, e regulamentou as atividades que estavam a utilizar esses mesmos recursos. A mesma lei encorajou a domesticação e criação de espécies de animais selvagens, e assim nasceu uma indústria. As pequenas produções locais tornaram-se grandes empreendimentos industriais. Quanto maiores são os números de animais concentrados no mesmo local, maiores são as probabilidades do surgimento e disseminação de doenças, como vírus ou infecções bacterianas. Também aumentou a diversidade de espécies que estavam a ser criadas pelos agricultores, o que significou o aumento das espécies de vírus. Todos estes animais começaram a ir parar aos mercados vivos, para venda e consumo pelas populações. Esta indústria, agora legal, de comércio de animais selvagens, começou a ter uma expressão dominante na China e começou a servir de encobrimento para uma indústria, esta ilegal, de comércio de espécies ameaçadas de extinção, espécies como tigres, rinocerontes e pangolins. Pelo início dos anos 2000, estes mercados estavam cheios de animais selvagens e aconteceu o inevitável. Em 2003, a origem do surto de SARS, o coronavírus relacionado com a síndrome respiratória aguda grave, foi localizada no mercado vivo no sul da China. Na altura, cientistas encontraram vestígios do vírus em civetas, que eram comercializadas nos mercados.
As autoridades fecharam os mercados e proibiram imediatamente a criação de animais selvagens. Mas, apenas uns meses depois do surto, as autoridades chinesas declararam que era afinal legal a criação de 54 espécies de animais selvagens, incluindo as próprias civetas. Em 2004, a indústria de animais selvagens na China estava estimada em apenas 100 mil milhões de yuan, cerca de 3,1 mil milhões de euros, mas detinha um lobby surpreendentemente influente no governo chinês. É devido a esta influência que o governo chinês tem deixado que o comércio de animais selvagens cresça ao longo dos anos. Em 2016, por exemplo, o governo legalizou a criação até de espécies ameaçadas, como tigres ou pangolins. Em 2018, a indústria de criação de animais selvagens tinha crescido para 140 mil milhões de yuan e começou a ocupar os nichos de comércio de alimentos com propriedades ligadas ao fitness, performance sexual, estética e, claro, saúde. Nenhuma destas aplicações é validada cientificamente. Independentemente disso, estes produtos tornaram-se populares numa nova classe rica e poderosa emergente na China. E foi justamente esta nova minoria influente que o governo chinês pretendeu favorecer com as leis do comércio de animais selvagens, pondo em risco a grande maioria da população do país. Pouco depois do surto de Covid-19, o governo chinês fechou milhares de mercados vivos e baniu temporariamente o comércio de animais selvagens. Várias organizações espalhadas pelo mundo estão a apelar para que esta proibição se torne permanente. Em resposta, há relatos de que a China esteja a rever a Lei da Proteção de Animais Selvagens, que em 1988 encorajava os pequenos agricultores a fazer a criação destas espécies. Mas a menos que estas ações levem a uma proibição permanente da criação e comércio de espécies de animais selvagens, surtos e epidemias como esta vão certamente continuar a acontecer.